Shalom, Shabbat Shalom. Vamos aguardando os demais irmãos chegando. Hoje o tema é um tema muito interessante. E com essa nova proposta de estudo trienal, nós vamos nos aprofundar cada vez mais em cada porção da Torá. Eu espero que você tenha um pouquinho de paciência. Vá até o final do estudo. Eu prometo ser breve. Esse estudo, ele é a base de todo o entendimento da Bíblia Sagrada. Eu recebo mensagens de várias partes do Brasil, de fora. E na maioria das vezes as pessoas fazem perguntas. Só que essas perguntas, na maioria das vezes, já foram respondidas. Às vezes a pessoa não lê, às vezes a pessoa não ouve. Mas não tem problema, nós estamos aqui para isso mesmo. Então eu conto com você. Que você possa nos ajudar. Depois do término do estudo, compartilhe com as pessoas. Para que elas possam entender como surgiu tudo isso que nós temos. A Terra, o Universo, o homem. E esse projeto de criação, ele é muito, muito mais profundo do que o que se possa imaginar. Essa paraxá, ela chama Bereshit. A palavra Bereshit, uma tradução livre, seria princípio. Muitos estudiosos dizem o seguinte: por que será que a Bíblia começa com a letra B e não com a letra Aleph? É um mistério, mas tem uma explicação. Só que essa explicação não vai ser dada hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Bereshit de Gênesis. Depois, na outra semana, nós vamos concluir esta porção. A porção trienal, nós vamos estudar em três anos, para que a gente possa realmente nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Em contrapartida, nós vemos que a ciência se dividiu. A partir de Charles Darwin, que veio com a teoria. A palavra teoria não significa que aquilo é real. É uma ideia que teve sobre a evolução. Hoje a ciência tem cientistas, detentores de prêmios, que realmente concluíram que a teoria da evolução não tem fundamento. E é justamente nesse foco que nós vamos estudar com você. Eu chamo você para a seguinte situação. Imagina se um dos nossos astronautas ou cosmonautas retornarem à Lua. E ao chegar lá, ele encontra um relógio. Talvez você diga: ah, mas já estiveram outros lá e encontraram. Muito bem. Mas se você for a Marte, nós nunca mandamos nenhum ser humano a Marte. Mas existe uma ideia que dentro de 10 ou 11 anos irão ser enviadas pessoas a Marte. E eles estão pesquisando e de repente eles se deparam com um relógio mecânico. Aquele que tem as engrenagens. Para nós, aquelas engrenagens não representam muita coisa. Agora, se você parar e observar, são detalhes mínimos que um relojoeiro teve que trabalhar ali, para que a engrenagem funcione perfeitamente. Aí surgirá a pergunta:
como surgiu, como está esse relógio. Um relógio não pode existir se não houver um relojoeiro. Agora, todavia, as pessoas alegam que nós surgimos do acaso. Depois de uma explosão, chamada Big Bang, o universo se juntou e se transformou no que hoje ele é. A Terra, do nada, surgiu. Nós sabemos que uma explosão não gera vida. Nós sabemos que algo, se ficar abandonado, a tendência é deteriorar. Esta caneta, se você deixar esta caneta em algum local por muito tempo, ela vai se deteriorar, ela vai estragar. Ela não vai virar um avião, ela não vai virar um carro, ela não vai virar um televisor e muito menos um controle. Por quê? A natureza não faz isso. Por trás da criação existe um Deus bendito. Existem algumas teorias que eu gostaria de tratar com vocês hoje, mas eu gostaria também de pontuar que hoje a ciência tem a ciência criacionista, tem a ciência evolucionista e tem a ciência que ela crê que houve um Criador, que apenas ele deu início na criação e deixou por sua própria vontade. Aí eu faço a seguinte pergunta. Até hoje, não se encontrou o chamado elo perdido. Uma galinha continua sendo uma galinha nesses milhares de anos. Milhares de fósseis foram achados. Um jacaré continua sendo um jacaré. Não existe nenhuma ave que tenha um pé de jacaré e uma asa de ave, ou vice-versa. Mas o que leva as pessoas a dar tanta credibilidade para esta falsa ciência? É justamente por não estudarem a palavra. As Escrituras dizem assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu vou convidar você para ler comigo Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós temos aqui um relato. Não é um relato científico, mas é um relato que o Criador nos enviou. Que houve um princípio. E nesse princípio, o nosso planetinha, ele não tinha uma forma definida. As águas preenchiam todo o espaço da criação. E é justamente a partir desse princípio que nós vamos começar em nossa jornada à criação divina. Existe uma palavrinha aqui interessantíssima. No versículo 2 do capítulo 1, a terra era. Esse é o verbo raiar. Não está dizendo que a terra tornou-se, porque existe uma teologia que diz que houve uma criação, aí houve uma queda, e após essa queda a terra tornou-se assim. Isso é outra heresia, porque a tradução correta era sem forma e vazia. Não houve outra criação anterior. Desde o começo do século passado, astrônomos, depois cientistas, têm tentado encontrar no universo vida inteligente, planetas habitados,
ondas de rádio, ondas de qualquer coisa que possa sinalizar que existe vida. Bilhões e bilhões de dólares já foram gastos. E até hoje não se encontrou nada. Mas o que eu quero chamar a atenção a você que está comigo é que começa no capítulo 1 discorrer. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. E eu faço uma outra pergunta a você. Deus precisaria fazer toda esta encenação? Ele precisaria de 6 dias para concluir a sua obra? Não, não precisaria. Ele poderia dizer, haja, e a terra terá aparecido completa, com habitantes, vários casais. Não poderia ter sido dessa forma? Poderia. Qual a diferença? Ele fazer dia a dia ou ele fazer de uma vez? A mesma coisa foi quando ele fez o homem. Por que ele não fez um casal? Tudo isso são respostas que durante os estudos desta paraxá, desta porção, nós vamos tentar levar para você. Ele poderia ter feito um casal. Deus é soberano? Não, mas ele optou em fazer desta maneira. Dia a dia. E toda a sua criação, ele diz assim, e viu que tudo era muito bom. No versículo 6, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. E houve separação entre águas e águas. Olha que interessante, meus irmãos. Ele separa aqui água salgada de água doce. Né? Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. O que significa isto? Aqui tem o globo terrestre. Nós temos as águas dos mares, dos rios. E acima do firmamento tinha um círculo, na estratosfera, que hoje é vazia. E havia água nesta estratosfera. Todinha. A Terra tinha uma temperatura amena. Não havia essas diferenças de frio, calor em excesso, nada disso. As pessoas que aqui moravam viviam como se vivessem num ar-condicionado. Uma das respostas para o porquê que os animais desta época eram maiores, porque o homem vivia tanto, era justamente pela condição da atmosfera. Era propícia. Hoje o sol envelhece, cansa, porque ele vem direto a nós. Nesta época, não. Então, nós vemos aqui, a Bíblia tem uma resposta. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Outra coisa, irmãos. Não faz muito tempo que a ciência descobriu que a Terra teve uma época que era um só continente, o Pangeia. Mas a Bíblia, já há 3.500 anos, já havia nos orientado que era um continente só, depois que houve a separação. É uma das provas da inspiração divina. Versículo 11. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. Muito bem. Não vamos nos apegar a cada detalhe, porque eu não quero me alongar.
né? Eu não quero que esse vídeo passe muito longo para não cansar você, para que você também não perca a relação desse vídeo. Mas eu gostaria de dizer o seguinte para você. Até aqui está tudo muito bom. Tudo que Deus faz, Ele diz, é muito bom. E no versículo 31, nós vamos ler, do capítulo 1, uma frase importante. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã e o sexto dia. A Bíblia nos relata que foi no sexto dia que o homem e a mulher foram criados. E a Bíblia nos relata que era tudo muito bom. Até meados do século XVIII para XIX, nenhum teólogo, nenhum rabino havia imaginado a possibilidade que Satã, ou o diabo, houvesse caído antes da criação. Muitos alegam que o versículo 1 e 2 do capítulo 1 seja a prova que esta terra sem forma e vazia seria motivado pela queda do maligno. Não é possível. Porque esse versículo 31 diz claramente: e viu Deus que tudo isso era muito bom. E Deus jamais chamaria tudo isso, o pecado, de muito bom. Imagine você, o seu melhor e maior arcanjo, 30% dos seus anjos terem se rebelado, trazido o pecado ao mundo. Teria dito Deus, isso é muito bom? Não, claro que não. Tudo isso, irmãos, é fruto de uma teologia desprovida de fundamento. Por que Deus fez o homem no sexto dia? Por que Ele não fez o homem no segundo dia, no primeiro dia, no segundo? Por um simples motivo. O homem era a perfeição da criação. E agora Ele queria que este homem, sendo feito no sexto dia, adentrasse a eternidade como perfeito. Ao sétimo dia, que iniciaria o grande Shabat, o milênio eterno. Em virtude do homem ter caído, o que aconteceu? Foi prorrogado esse milênio que está à nossa frente, que em breve chegará. Mas esse milênio que nós estamos aguardando era para ter ocorrido no sétimo dia. Deus queria que o homem estivesse entrando na eternidade como ele. Aí surge um personagem no capítulo 2, chamado Narrás, a serpente. E a serpente começa um diálogo. Naturalmente, esse capítulo 2 e esse diálogo, isso de se tornar igual a Deus. Se você comer do fruto da sabedoria, você vai se tornar igual. E era o plano do maligno, do mal. Só que, todavia, outro. Perdão, irmãos. Caiu a conexão, mas vamos voltar. E com a queda, o que aconteceu? A Bíblia diz que o casal percebeu que estavam nus e ficaram envergonhados. Aí surge a pergunta: esta nudez que ele está falando seria a roupa? Seria a pele? Alguns especialistas, principalmente no mundo judaico, dizem o seguinte, que a queda, o pecado, fez com que o homem perdesse a luz que envolvia ele. Antes do pecado, o nosso corpo
era um corpo de luz. Nós éramos revestidos de luz. E quando caímos, nós perdemos esta luz. E Yeshua vai dizer lá na frente, eu sou esta luz, eu sou a luz do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam esta claridade, esta luz. E Deus colocou neles a pele. Aquela historinha que eles dizem que Deus foi lá, pegou uma faca, matou uma ovelhinha, tirou a pele, curtiu a pele e fez uma roupa. Aquilo não existe na Bíblia, não está escrito. Mas talvez você fale assim, mas você está falando isso, mas eu estou lembrando de um detalhe. Essa serpente não é o diabo que lá em Apocalipse fala, a serpente, o dragão, a antiga serpente, Satanás? Primeiro, o problema está no nome, em hebraico, Nahas. Nós temos outras serpentes na Bíblia. E uma delas foi a que Moisés levantou no deserto, quando serpentes abrasadoras estavam matando os israelitas por causa do pecado. Então foi ordenado que ele colocasse uma serpente de bronze numa estaca e todos que olhassem para aquela serpente iriam ser curados. Aquela serpente representava o Messias que viria e seria dependurado. E todos que olhassem a ele seriam curados. Todavia, Israel manteve aquela serpente no seu rol de adoração. Na época de Josias, o rei Josias teve que destruir aquela serpente porque se faziam romarias para idolatrar aquela serpente. Então nós não podemos dizer que a alusão de Apocalipse se refere à serpente do Éden. Porque a única citação que diz ali é uma citação simbólica, uma simbologia. Agora o homem cai. E ao cair, ele percebe que o mundo se transforma. Ele percebe que o mundo começa a ficar escuro. E agora, através do suor do seu rosto, ele teria que tirar o seu pão. Imediatamente, existe uma ordem para que eles sejam retirados do jardim do Éden. E as Escrituras dizem o seguinte, porque eles não poderiam comer da árvore da vida, pois senão se tornariam transgressores eternos. E a Bíblia diz que foi colocado nas portas do Éden um arcanjo, e havia uma espada que ficava rodando para que eles não adentrassem. E aí começa a história do pecado. Mas para que a gente possa entender melhor, nós vamos tentar levar você a imaginar o seguinte. Deus, ele queria ter uma interface com o homem. Deus queria que o homem voltasse a ele. E agora o homem se afasta cada vez mais de Deus. O primeiro momento de se afastar foi quando a Bíblia diz que na viração do dia o Senhor foi ter com Adão e Eva. E eles estavam escondidos da presença de Deus. Sim, meus irmãos, o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos separa da presença de Deus. Deus sabia onde estava. Mas Deus perguntou, aonde está você? E Adão disse, descobrimos que estávamos nus. Quem falou para você? Aí começa a discussão. Vocês comeram do fruto que eu proibi, não comeram? Eu sabia que isso era natural. Adão já tem a primeira demonstração de falta de caráter. Ele diz assim, a mulher que tu me destes. Ou seja, ele culpa a Deus por Deus ter dado uma esposa. Ele se esqueceu que no capítulo 2,
ele usou uma frase tão linda, tão bonita. Diz assim no capítulo 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, o campo de todas as aves do céu, trouxe os homens para ver como lhe chamaria tudo. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, este foi o seu nome. No versículo 20. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Deus proporciona nesse momento para Adão a possibilidade de ele conhecer toda a criação. Mas dentro de toda a criação não havia nada que lhe correspondesse. Foi quando Deus coloca ele num sono profundo. Deus precisaria fazer isso? Deus poderia fazer assim, e surgir uma Eva? Poderia, claro. Mas olha o que ele faz. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Naturalmente, é outra alusão. A mulher foi tirada de dentro do homem. A Bíblia fala que o homem foi feito do pó da terra, ele não foi feito da lama. As pessoas do barro, nós não fomos feitos de barro. O homem foi feito do pó da terra. As estrelas são feitas de pó. Os planetas são feitos de pó. E a mulher foi feita do pó. O homem foi feito do pó da terra. E a mulher foi tirada de dentro do homem. E ele diz: esta é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unirá-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então nós vemos aqui que além de Deus fazer uma esposa, Adão, Deus realizou a primeira cerimônia de casamento. Nós gostaríamos também de salientar o seguinte, irmãos. A palavra Adão não é nome. A palavra Eva não é nome. É Ravá e Adão. Adão significa homem, Ravá, mulher. Nós não sabemos o nome do casal. Nós sabemos que eles saíram da mão de Deus. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E hoje, o homem, por mais desfigurado que ele seja, ele ainda é uma criação perfeita. Nós vemos outros textos alusivos com relação à criação. Deus deu ao homem 6.000 anos para que ele completasse a sua missão. Nós estamos adentrando ao 7.000 ano, quando iniciará o milênio. Como no 6º dia, os projetos de Deus para aquele casal seria que eles adentrassem imediatamente na eternidade, mas o pecado interrompeu. E agora a humanidade está nesses 6.000 anos, esperando o retorno do Messias na viração do dia para estabelecer o novo reino eterno. E aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. O que acontece, irmãos? Infelizmente, muitas pessoas interpretam erroneamente os textos bíblicos e elas não conseguem, elas ficam criando doutrinas. Nós vemos Pedro, no 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 e 16. Olha que Pedro fala:
tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Perceba que Pedro percebeu que os religiosos estavam deturpando o que Paulo escreveu, do jeito que eles fazem hoje. Eles usam as cartas de Paulo para dizer que a lei de Deus foi abolida, que nós não temos que guardar Shabat, que nós não temos que comer carne, que podemos comer carnes impuras. Mas Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, 15 e 16, já nos alertou que eles usariam esses meios e esses métodos para nos confundir, para a sua própria perdição. Então, se alguém chegar para você e falar, olha, não se preocupa com essa história de criação, que isso aí é história que inventaram. Se alguém chegar para você e falar, olha, nós estamos embaixo da graça, nós não precisamos mais, em hipótese alguma, guardar os mandamentos de Deus. Lembre-se desse texto de Pedro, que ele diz que eles usam as cartas de Paulo para nos enganar, para a própria perdição. O próprio Paulo, ele vai nos falar em Coríntios sobre isso também. Vamos lá. O Paulo, ele nos orienta que nós temos que ficar bem atentos quanto a isso, irmãos. Diz assim: Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha o que Paulo fala, que coisa bonita. Presta atenção. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E agora, olha só, nós vemos como espelho, de maneira obscura, mas veremos face a face. Agora, conheço em partes, mas nós conheceremos como Ele é. Hoje, irmãos, muitas coisas, o que acontece? Nós não entendemos direito, não compreendemos. Por isso, não sejamos meninos da fé, crianças, mas procuremos conhecer melhor, né? Conhecer como realmente é a verdade. Então, para entendermos Bereshit, a criação, nós temos que entender que a Bíblia, ela se completa. Gênesis 1 e Gênesis 2 é semelhante a Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Esses dois capítulos falam de uma criação. Esse Apocalipse fala de uma nova criação. Esse livro de Gênesis fala sobre uma árvore da vida. O Apocalipse fala de uma árvore da vida. Então nós vemos que se une. As escrituras são perfeitas. Elas se integram. E o que nos falta? Compreensão. Somos enganados. As pessoas dizem, olha, eu aceitei Jesus. E é o suficiente. Aceitar, o que é aceitar? É praticar, é viver, é conhecer, é dar sequência. Não adianta apenas levantar a mão e dizer, olha, eu aceitei Jesus. Mas os seus atos, o que você faz, condiz com isso? Hoje, o Brasil perdeu um grande homem, um grande cantor gospel, o irmão Lázaro. E ele cantava uma música muito famosa,
que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. E eu sempre brincava e dizia para ele, um dia ele vai ter uma surpresa. Eu nunca imaginei que ele iria tão cedo. Eu dizia, ele vai ter uma surpresa, porque a Bíblia nos diz ao contrário. E ele acredita que vai morar no céu. E hoje, ele desceu à sepultura. E na manhã da ressurreição, não sou eu que vou julgá-lo, quem vai julgar é o Senhor. Mas ele era um homem íntegro. E eu acredito que ele vai ressuscitar para o mundo vindouro. E ele vai perceber que a música dele estava errada. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso. Diz que os mansos herdarão a terra e se regalarão, serão felizes na terra. O ímpio você olhará e não verá mais, porque ele foi arrancado da terra, foi tirado da terra. Esta alusão é mais uma interpretação errada. Então nós vemos que há tantas interpretações, por isso que é bom você fazer um esforço, estudar com a gente a Paraxá, para a gente entender. E para finalizarmos, nós estamos chegando a 37 minutos, para finalizarmos, eu vou ler 2 textos. Um em Romanos 3:31. Lembrando o que Pedro disse, que as pessoas usam as cartas de Paulo para a própria perdição, porque não entendem. Em Romanos 3:31 diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira alguma, antes estabelecemos. Palavras de Paulo. A fé não pode anular a lei de Deus. Ok? E para finalizar, como comentei sobre o irmão Lázaro, nós vamos ler aqui em Salmos 37. Olha só o que diz a palavra. Olha o que o salmista diz. Salmos 37, versículo, vamos lá, 10. Perfeito, vamos lá. Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz bem. Habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 9. Pois os malfeitores serão arrancados, arrebatados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 10. Ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olhará para o seu lugar e não aparecerá. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância do mal, da paz. Perfeito. Presta atenção. Esse que acabei de ler. Você olhará e não verá o ímpio, porque foi arrancado da terra. Não parece aquele filme Deixados para Trás, né? Que as pessoas desaparecem? Só que ali diz que é o justo. Mas a Bíblia diz que quem é tirado da terra é o ímpio. Bem diferente daquilo que nós estamos acostumados, né, irmãos? A aprender. No versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Quando Deus fez o jardim do Éden, Ele deu ao homem para que ele habitasse para sempre. O salmista diz que os justos herdarão a terra e permanecerão nela para sempre. Não existe um único versículo em toda a Bíblia que diga que você vai morar em algum lugar no espaço, no universo. Não existe. Então, aquela música do irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu, devia ser assim. Ainda bem que eu vou ficar na terra. Ainda bem que eu vou permanecer na terra. Porque os justos permaneceram na terra e se alegrarão nela. Porque a terra foi feita para o homem. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um bom restante de Shabat. Peço a toda a congregação que continue orando, irmãos. Para que Deus cesse esta maldição que está sobre a terra.
Essa semana pessoas conhecidas partiram. Quantas famílias enlutadas. Quantas famílias sofrendo. Vamos orar. Vamos clamar. Para que Deus coloque os seus anjos ao nosso redor. Para nos livrar desta maldição que está sobre a terra. Ela não está escolhendo posição social. Não está escolhendo amizade. Não está escolhendo riqueza, beleza. Todos estamos susceptíveis a esta praga. Por isso se apegue ao Deus bendito. Ore, irmãos. Clame a Deus. Quando Jonas foi para Nínive, ele insistiu em não ir. E nós temos esse espírito de Jonas. Não vou orar não. A terra merece isso. Não tem esse espírito, irmãos. E ele foi e conversou com o rei. E o rei convocou um jejum. Até os animais jejuaram. E a praga foi suspensa. Isso não é diferente com a gente. Às quartas-feiras, nós estamos nos reunindo, os homens estão se reunindo. Aqueles que não participaram, participem, por gentileza. Nós estamos tendo um estudo interessante. Às quintas-feiras, as irmãs estão se reunindo com a irmã Angelita. Participem, irmãos. É muito importante esses momentos de oração. É fundamental. Nós podemos estar separados fisicamente. Não estamos nos reunindo na nossa congregação. Mas nós não podemos estar separados espiritualmente. Outra coisa, meus irmãos. Eu peço a você que não se esqueça de nos ajudar. Nós temos que pagar o condomínio, pagar o aluguel, a água, o IPTU, todas as despesas da congregação. E eu conto com vocês. Ajude a manter esta obra em pé. E Deus com certeza vai abençoá-los. Vamos orar para encerrarmos a nossa participação. Ainda temos mais 1 hora praticamente de Shabat. Continue obedecendo a lei, obedecendo o dia sagrado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, Pai, eu rogo que Tu derrames as Tuas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos participando dessa live. Daqueles que por motivos justificados não participaram, que as Tuas bênçãos os alcance. Envia os Teus anjos, Senhor, para nos proteger e nos livrar desta peste perniciosa que está destruindo o nosso planeta. As pessoas estão perecendo, mas quem confia no Senhor permanecerão. A tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Por isso nós cremos, Senhor, na tua misericórdia e esperamos no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe a todos. כל הכבוד, כל התפארת, ברכות שלנו, האהבה שלנו עבורך אדון. אנחנו אוהבים אתכם. תודה לך שאתה קדוש, שהאור שלך כאן הערב. מלא אותנו עד אין סוף אדון, בשפע.